Na radiestesia, é necessário conhecimento prévio sobre o assunto que estamos pesquisando ou apenas a percepção da energia envolvida já é o suficiente? Será que os gráficos de pesquisa, com suas diversas informações, são realmente eficazes para identificar e contextualizar o objeto da investigação? Como o conhecimento empírico e o conhecimento técnico se complementam para desenvolver a sensibilidade, a intuição e a precisão dos diagnósticos na radiestesia multidimensional. Garanto que, ao assistir a este vídeo na íntegra, você poderá responder a estas e outras perguntas sobre o tema. Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Jornada da Radiestesia, onde mergulhamos na essência da radiestesia multidimensional. Caso não me conheça, meu nome é Caio e sou professor e idealizador da formação online Jornada da Radiestesia. Uma formação completa onde abordamos a radiestesia de forma séria e fundamentada, sem superstições e a partir de uma perspectiva multidimensional. A radiestesia multidimensional é uma tecnologia espiritual que promove verdadeiras transformações em nossas vidas, indo além da realização dos desejos superficiais. Como diz a lei da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora, que, em sua essência, significa que, para mudarmos a nossa realidade, seja no campo afetivo, profissional, energético ou espiritual, precisamos, antes de tudo, mudar a forma como nos enxergamos e como interpretamos o mundo ao nosso redor. Nesta aula, trabalharemos as seguintes chaves de compreensão: a radiestesia multidimensional como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, a importância da integração entre mente intuitiva e mente racional na aplicação da radiestesia multidimensional, a dinâmica da conexão com a natureza sutil do objeto em estudo, o desenvolvimento da intuição e aprimoramento da percepção sensorial no processo radiestésico, e a radiestesia multidimensional como um caminho para uma nova compreensão da realidade. Ao compreendermos a radiestesia como uma ferramenta que nos auxilia em nosso processo de despertar, abrimos portas para uma visão mais profunda de nosso potencial intuitivo e das sutilezas do ambiente ao nosso redor. A radiestesia multidimensional vai muito além das meras ações mecânicas de formular perguntas e observar o movimento do pêndulo. Na perspectiva multidimensional, a radiestesia se torna uma profunda imersão em um campo informacional riquíssimo que nos conecta à essência do objeto em estudo. Imagine a nossa mente como um receptor sintonizado nesse campo, captando dados sutis imperceptíveis à nossa percepção ordinária, ou seja, a nossa percepção comum relacionada à nossa visão, audição, paladar, tato e olfato. Esses dados, captados do objeto da pesquisa, então, fluem para a nossa mente intuitiva, onde são observados, processados e decifrados. Logo em seguida, a mente racional entra em cena, assumindo o papel de tradutora, organizando
e transformando essas percepções intuitivas em informações concretas, que, quando solicitadas por meio de uma pergunta, se manifestam em movimentos neuromusculares distintos que foram previamente convencionados. A radiestesia multidimensional se revela como uma arte sutil, uma conversa entre a intuição e a razão que nos permite acessar um universo de informações ocultas e a encontrar respostas àquilo que estamos procurando. A radiestesia multidimensional assume o papel de ferramenta de desenvolvimento pessoal, revelando-nos uma nova forma de compreender a radiestesia. Geralmente, nós interpretamos as nossas vidas através das limitações da mente comum, que tende a comparar e julgar acontecimentos presentes com base em interpretações de experiências passadas. Com a prática da radiestesia multidimensional, aprendemos a ver a realidade através da perspectiva ampliada da mente intuitiva. Assim, a vida se transforma, deixando de ser um conjunto de meros fatos e acasos para se tornar um grande mestre que nos ensina, a cada momento, o caminho a seguir para despertarmos espiritualmente. Dessa forma, podemos manifestar a nossa essência divina nesta realidade material, inspirando aqueles ao nosso redor a também despertarem, sempre respeitando os valores e as condições de cada um. E é justamente nesse aspecto que a radiestesia multidimensional se torna um recurso valioso para diversas áreas da nossa vida cotidiana. Se somos espíritos vivenciando uma experiência material, precisamos nos manifestar espiritualmente por meio deste corpo físico. Em outras palavras, devemos utilizar este corpo como veículo de manifestação de uma mente que transcende a nossa mente comum, a mente intuitiva e a nossa própria consciência individualizada. Em sua essência, a radiestesia multidimensional transcende o aspecto meramente mecânico da prática. O movimento do pêndulo é apenas a expressão física de um processo muito mais profundo que está além da simples captação de irradiações, ou, como alguns preferem dizer, da energia emanada por um objeto. Numa visão mecanicista, o processo radiestésico se resume a um conjunto de etapas. Um objeto emite a energia, essa energia é captada pelo pêndulo e transmitida à mente do operador, instalando-se assim em seu inconsciente. Quando essa energia atinge o consciente do operador, ocorre um estímulo neuromuscular que percorre todo o seu corpo, sendo assim amplificado pelo pêndulo. Esse mesmo processo pode ser descrito de maneira ainda mais simplificada. O radiestesista entra em um campo eletromagnético e a sua musculatura reage, contraindo-se ou relaxando, o que causa movimentos nos seus braços. Esses movimentos influenciam o movimento do instrumento, resultando, por exemplo, na abertura ou cruzamento das varetas utilizadas por radiestesistas na prospecção hidromineral. Essas duas explicações do processo radiestésico, encontradas ao estudarmos a história da radiestesia, estão, de certa forma, alinhadas ao sistema de pensamento no qual a prática estava inserida. No entanto, ao reduzir o processo a explicações fragmentadas e simplistas, corre-se o risco de negligenciar o que é essencial na busca por diagnósticos precisos, o conhecimento especializado e o estudo necessário para interpretar
as informações sutis captadas de maneira completa e profunda. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. Por ora, devemos considerar dois tipos de conhecimento: o técnico e o empírico. O conhecimento técnico é adquirido através do estudo e é sistemático e organizado, e se baseia em teorias, conceitos e fundamentos que foram validados e aceitos por sua comunidade. Trata-se daquilo que chamamos de teoria. Já o conhecimento empírico é o conhecimento adquirido através da experiência direta, da observação e da interação com o objeto de estudo. Ou seja, um estudo que surge da vivência e da percepção sensorial. E, por não se basear em metodologias rigorosas, acaba tomando um caráter subjetivo e particular. Este seria o conhecimento o qual chamamos de conhecimento prático. Pela própria natureza subjetiva, o conhecimento empírico, quando desprovido de um embasamento teórico, pode levar o praticante às armadilhas da superstição. Por exemplo, um indivíduo caminhando cruza com um gato malhado e o acaricia. Seguindo sua caminhada, ele se depara com uma quantia em dinheiro perdida no chão. Ele então cria uma crença de que acariciar um gato malhado pode trazer sorte. Essa crença é passada por gerações e gerações e pode ser interpretada como um estímulo para despertar a nossa essência divina. Porém, até certo ponto. Pois, pela falta de um pensamento lateral desenvolvido, chegará um momento que alguém dirá: por que procurar um gato malhado se posso ter um comigo o tempo todo, pendurado num chaveiro, por exemplo? Será que isso significaria sorte em tempo integral? Com certeza, seria má sorte, tanto para a pessoa quanto para o gato. Podemos concluir que o conhecimento empírico, sem o conhecimento teórico, é tão prejudicial quanto a teoria sem prática. É comum preferir o conhecimento prático, pois ele pode gerar a falsa sensação de que o indivíduo que o aplica seja um especialista no assunto. Afinal, ele sabe fazer e não há contrapontos que mostrem que ele possa estar errado. Aliás, deixarei na descrição os links das aulas onde conversamos sobre temas relacionados que podem esclarecer ainda mais este assunto. Agora, tracemos um paralelo entre esses dois tipos de conhecimento com a radiestesia multidimensional. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere. A explicação da radiestesia como um processo mecânico que diz que um objeto irradia uma energia que é captada pelo pêndulo e que provoca uma reação neuromuscular responsável pelo movimento do pêndulo, muitas vezes resulta na falsa convicção de que basta ter um gráfico para análise e uma pergunta objetiva para se obter a resposta correta, sem a necessidade de discernimento e reflexão. Porém, ao estudar a radiestesia com profundidade, somos chamados a superar esta abordagem mecanicista, compreendendo que os gráficos e pêndulos são apenas instrumentos auxiliares na interpretação das informações sutis captadas pela mente do operador. Imaginemos
uma pessoa que procura um radiestesista relatando problemas como insônia, ansiedade e um sentimento de desânimo constante ao chegar em casa. Com um entendimento simplista, alguns praticantes recorreriam a um gráfico de análise com os seguintes setores: espíritos obsessores, radiação ionizante e chips etéricos. Com o gráfico posicionado, perguntariam: qual a causa desses desconfortos? Então, lançariam um pêndulo e esperariam por uma resposta direta e objetiva. Suponhamos que este nosso praticante siga uma linha de estudos focada em influências espirituais, em que a prática está centrada em identificar e eliminar influências negativas de origem espiritual. Neste caso, ao realizar a leitura no gráfico, é provável que a resposta que venha a ser destacada seja espírito obsessor. Por outro lado, se o praticante tiver formação em geobiologia, a resposta poderá indicar a presença de radiações nocivas no ambiente da pessoa, como, por exemplo, radiações ionizantes que estão interferindo no bem-estar do seu cliente. E ainda, se for um praticante com formação em apometria, ele poderá identificar a causa como sendo os implantes espirituais. Essas diferenças são naturais e até esperadas, pois cada profissional interpreta as respostas conforme o seu repertório de conhecimentos. Porém, será que para quem busca uma compreensão elevada da radiestesia, que deseja sair da condição de praticante e se tornar um radiestesista multidimensional, essa abordagem, baseada em respostas rápidas, superficiais, sem contrapontos e sem embasamento, é a mais indicada? Os radiestesistas que possuem uma visão ampla e embasada compreenderão que a interpretação dos resultados de suas pesquisas depende de uma série de fatores, incluindo o próprio conhecimento técnico e sua experiência empírica sobre o assunto. Mas muitos praticantes preferem ignorar esses questionamentos, e alguns chegam a ignorar até mesmo a necessidade de se construir um diagnóstico e já pulam direto para os tratamentos, buscando por um gráfico que seja mais indicado para solucionar tal situação. Tal prática pode ser comparada a um hipocondríaco que entra em uma farmácia em busca de uma cura rápida para sintomas específicos sem avaliar as causas mais profundas. Esse tipo de abordagem, embora traga resultados pontuais, ignora o verdadeiro potencial transformador da radiestesia multidimensional, que se manifesta justamente no processo de interpretação consciente e integral de todas as respostas. Por meio de uma prática consciente e refinada, a radiestesia permite ao radiestesista expandir a sua percepção e desenvolver uma sensibilidade que vai além da resposta impressa num gráfico para análise. Nesse sentido, quando integramos nossa intuição e conhecimento técnico e empírico, estamos aptos a captar informações de uma maneira mais clara e verdadeira. Trata-se de neutralidade e discernimento. Portanto, de um processo que exige estudo, paciência e, acima de tudo, comprometimento com a precisão dos diagnósticos. Sendo assim, se voltarmos ao nosso exemplo anterior,
o praticante especializado em influências espirituais provavelmente traz consigo uma bagagem sobre o assunto. Com certeza, se relaciona com esse tipo de fenômenos a ponto de reconhecer minúcias de cada tipo existente dessas manifestações paranormais. O praticante que atua na área da apometria é capaz de reconhecer os diferentes tipos de chips etéricos. Ou seja, ambos, além do conhecimento técnico sobre o assunto, possuem um conhecimento empírico, construído a partir da observação e vivência de situações que envolveram a presença de consciências extrafísicas e a instalação desses implantes espirituais. Do mesmo modo, o geobiólogo deve ter conhecimento técnico e conhecimento empírico daquilo que está pesquisando. O geólogo, professor Marcos Almeida, o qual não me canso de citar nas minhas elucidações, devido a tamanha admiração que tenho pelas suas contribuições à radiestesia, optou, por exemplo, a atuar exclusivamente no campo das radiações ionizantes. E isso o fez um especialista no assunto. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Conheci, em certa ocasião, um radiestesista dotado de uma sensibilidade incomum para identificar a presença de tumores em seres vivos. Sua notável capacidade de diagnosticar tais condições lhe rendeu reconhecimento e admiração. Curiosamente, os radiestesistas que chegavam até ele perguntavam somente sobre o seu método. Quando um praticante da radiestesia busca por receitas prontas e métodos passo a passo, isso significa que ele ainda não se encontrou na própria radiestesia e que desconhece a força que habita em si. Neste caso, o único meio de lidar com esta situação é através do estudo, não só da radiestesia, mas também de assuntos correlacionados para fortalecer o seu pensamento crítico e pensamento lateral. A técnica do nosso amigo radiestesista consistia basicamente na utilização de 2 pêndulos cilíndricos com diversas camisas com expressões grafadas como benigno e maligno, por exemplo. A aplicação do método era simples. Bastava posicionar o pêndulo com uma etiqueta específica sobre algum lugar do corpo do paciente e aguardar a reação do pêndulo. Se ele se movimentasse, indicaria a presença daquilo que a expressão grafada na etiqueta representava. Observem que esta explicação mecanicista torna todo o processo simples de ser aplicado e, quando baseado nos seus resultados históricos, totalmente eficiente. Mas esta explicação traz consigo a impressão de que o pêndulo com a camisa entra em ressonância com o tumor, fazendo todo o trabalho da pesquisa. Agora, com as técnicas em mãos, reflitamos. É possível que alguém, após aprender essa técnica, se sinta seguro para elaborar seus próprios diagnósticos sobre a presença de tumores? Provavelmente, alguns desavisados se aventurarão nessa área, acreditando que dominar a técnica do nosso amigo já seja o suficiente, causando prejuízos para si e para aqueles cujos diagnósticos não eram verdadeiros. Suponhamos que um pesquisador da ciência tradicional se proponha a verificar a veracidade desse processo e tente replicar a técnica em seu laboratório.
Será que seus resultados confirmariam que diagnósticos utilizando pêndulos é um processo válido e cientificamente comprovado? Notem que eu não tenho a intenção de trazer qualquer tipo de desânimo ou descrédito aos nossos amigos praticantes da radiestesia. Muito pelo contrário, quero demonstrar para aqueles que encontram dificuldades em obter diagnósticos precisos que existe algo além da técnica. Algo que devemos observar com mais atenção do que a própria técnica em si. Voltando ao nosso estudo de caso, o nosso amigo radiestesista apresentava particularidades importantes que estavam muito além da sua técnica. Ao pesquisarmos a sua trajetória, notamos que ele dedicou a maior parte da sua vida, mais de 30 anos, ao trabalho com pessoas em tratamento oncológico. Durante esse período, interessou-se pela radiestesia e começou a utilizá-la para auxiliar na cura e compreensão do câncer. Dessa forma, podemos concluir que nosso amigo era capaz de sentir a presença de tumores e, com o auxílio do pêndulo, interpretar informações sutis e detalhadas do campo informacional irradiado por eles. Seria como se tivéssemos um bolo em nossa frente e, com os nossos olhos, pudéssemos afirmar a sua existência. Mas, com a radiestesia, pudéssemos identificar quais ingredientes foram utilizados para confeccioná-los. Como radiestesistas multidimensional, devemos considerar que tudo emana uma frequência. No caso do nosso amigo, o tumor emite uma frequência, o pêndulo emite outra e até a camisa que reveste o pêndulo emite a sua. No entanto, o aparelho biorreceptor e biotransmissor é o próprio radiestesista. Podemos afirmar que o radiestesista capta a informação da presença do tumor através da sua mente intuitiva. Nesse momento, ele acessa informações sobre o tumor, mas não tem a consciência disso. É o estado que nós sabemos da coisa em si, mas não sabemos que sabemos. Ao olhar para a etiqueta com a expressão grafada, um gatilho é acionado em sua mente racional, que pode entrar em ressonância ou não com os dados captados pela sua mente intuitiva. E, através do seu conhecimento técnico sobre o assunto, transformá-los em informação. Então, através do efeito ideomotor, a sua musculatura realiza um movimento conforme uma convenção mental pré-estabelecida pelo próprio radiestesista. Sendo assim, o nosso amigo, em seus atendimentos, aproximava-se do paciente, posicionava o pêndulo sobre uma parte do corpo e aguardava o movimento do pêndulo para uma resposta que confirmasse as suas suspeitas. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Ao adentrarmos ao universo da radiestesia, compreendemos que a análise fragmentada das etapas do processo radiestésico pode nos levar a uma visão distorcida. É fundamental, portanto, abordar a radiestesia em sua integralidade, evitando isolar elementos do processo e, assim, comprometer a percepção do todo. Nesse sentido, seria um equívoco afirmar que a simples presença de uma etiqueta com uma expressão escrita desencadeasse por si só a ressonância capaz de movimentar o pêndulo.
Se essa lógica fosse válida, bastaria construirmos um dispositivo no qual o pêndulo estivesse suspenso sobre uma maca, e o diagnóstico se concretizaria com o paciente simplesmente deitando-se no local. Embora pareça óbvio que tal mecanismo não funcionaria, é justamente essa dinâmica que muitos reproduzem ao tentar replicar determinadas técnicas e processos práticos da radiestesia. Mas de maneira ainda mais falha, pois desconsideram as influências de ideias preconcebidas, desconhecimento sobre o assunto, crenças e julgamentos que podem influenciar negativamente nos resultados de suas pesquisas. A radiestesia, em sua essência, transcende a mera interação física entre etiqueta e o pêndulo. Ela é a união dos instrumentos com a sensibilidade, intuição e conexão do operador com o campo energético / informacional do paciente, o que permite a captação de informações sutis que serão traduzidas através dos movimentos do pêndulo. Compreendemos que, quando um radiestesista experiente utiliza o pêndulo para investigar a saúde de um paciente, a cada movimento, o pêndulo não responde apenas à energia emanada do paciente, mas também à percepção sutil do radiestesista, que atua como um canal emissor, receptor e intérprete das informações captadas. E é justamente nesse contexto que a técnica se revela em sua plenitude. A união do conhecimento teórico e empírico, da sensibilidade e da intuição do operador com a resposta do pêndulo numa complexa rede de interações vibracionais. Como mencionei, o objetivo desta aula é incentivá-lo a buscar um assunto que lhe desperte interesse para aprofundar-se nele, sem, contudo, negligenciar outros temas. Lembre-se, um radiestesista não precisa dominar todos os assuntos, pois tão importante quanto dizer que isso é aquilo, é dizer que isso não é aquilo. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Existe uma história oriental que conta sobre 7 sábios cegos que se depararam pela primeira vez com um elefante. Cada um dos sábios tocou uma parte do elefante para tentar contextualizá-lo. Um tocava a barriga e dizia que o elefante se parecia com uma parede. Outro tocava a presa e concluía que o elefante se parecia com uma lança. Outro a tromba e dizia que era parecido com uma cobra. Outro a pata e dizia que era como um tronco de árvore. Outro a orelha e afirmava que se parecia com um abano. E o outro sábio tocava o rabo, afirmando com convicção que todos estavam errados e que o elefante se parecia com uma corda. Diante de tanta controvérsia, entraram em uma discussão sobre quem estava certo. Até que, ao tatear um desenho do elefante, notaram que todos estavam certos, mas iludidos ao mesmo tempo, em razão de uma visão limitada da totalidade. Do mesmo modo, devemos ter uma visão holística da radiestesia para não ficarmos presos em suas limitações, explicando a sua totalidade por meio de percepções fragmentadas. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere.
para aqueles que desejam se aprimorar na radiestesia de forma profunda, buscando mais do que metodologias e não ficando à mercê da sorte, e que estão decididos a dominar a técnica e a construir diagnósticos precisos, realizar tratamentos eficazes e, o melhor de tudo, a realizar verdadeiras transformações em suas vidas. A formação online Jornada da Radiestesia é o passo ideal para você alcançar esse objetivo. Na formação, além do domínio da técnica da radiestesia, alinhada com os fundamentos da ciência da radiestesia, sob uma perspectiva multidimensional, você aprenderá a radiestesia aplicada à área da saúde holística, área empresarial, cosmogeobiologia, psicogerador, gráficos radiônicos e muito mais. Tudo abordado de forma profunda e objetiva. Desenvolva agora a sua conexão com a sua mente intuitiva e mergulhe no autoconhecimento, autoaceitação, amor próprio e paz interior. E o melhor, você terá acesso a tudo isso por uma condição exclusiva, pois acabei de liberar um lote promocional, com um desconto especial e bônus exclusivos, para que todos os interessados possam fazer parte do maior periódico em radiestesia multidimensional que você encontrará. São mais de 300 aulas gravadas até o momento, com acesso imediato e atualizações constantes. Inclusive, esse vídeo é um exemplo da profundidade e forma como abordamos o assunto. Além das aulas, você poderá baixar o nosso material de apoio completo com mais de 400 arquivos, como apostilas, e-books, gráficos, pranchas radiestésicas, psicogerador e muito mais. E como disse anteriormente, esse lote oferece bônus exclusivos. Mas, atenção, os lotes possuem vagas limitadas que, quando são preenchidas, mudam automaticamente para o próximo lote. E como diz aquela máxima, quem chega primeiro tem mais vantagens. Por isso, não espere mais, aproveite esta oportunidade única de transformar a sua vida com a radiestesia multidimensional. Acesse agora www.jornadadaradiestesia.com.br e garanta já a sua vaga com essas condições exclusivas. Eu peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com aqueles que você ama e deixe aqui na área de comentários os seus insights relacionados a esta aula. E claro, se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Estas são atitudes simples de se fazer, mas de grande importância para o nosso canal. Eu desejo paz, saúde e muito amor para todos nós. Om, paz, amém. Agradeço a sua presença e nos vemos em nosso próximo encontro.